Saúde, amada igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor Leandro, aqui da congregação de Vila São Jorge, a equipe de produção formada pelo Adriano e pelo Luiz, a qual tem produzido essa live, e o diretor dessa produção, que é o pastor Leandro, auxiliado pelo pastor Luizinho, e a nossa sonoplasta Laura, que está ali na cabine também. E agradecer a você que está aí na sua casa, bem no seu conforto, e pedir para você que abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do primeiro versículo. Se puder acompanhar, é bom para você. Mas se tiver outros motivos, saiba que Deus está no controle da sua vida e da minha também. Todos acharam? Graças a Deus. A palavra do Senhor está escrita dessa forma. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Amém?
Um texto bastante conhecido de todos, principalmente você que está aí na sua casa. Essa palavra que Deus trouxe até mim para que eu fosse um instrumento na mão do Espírito Santo de Deus, para falar com você, você que está aí na sua casa, você que tem caminhado por caminhos que não são de Deus, você que está aí desesperado na sua casa por causa dessa epidemia, você que está aí na sua casa achando que é o fim do mundo. Não é o fim do mundo ainda, mas é o começo. Então esta palavra de hoje vem para fazer com que você olhe não para a sua dificuldade, não para a sua situação, porque Paulo, eu acredito, eu não estava lá, mas eu acredito que Paulo, ele chegava nas portas das casas, metia o pé nas portas da casa, arrebentava tudo, entrava lá dentro, arrastava as pessoas pelo cabelo, se fosse mulher ou homens, para matá-los. Houve um filme em que eu vi que as pessoas eram penduradas nos postes para servirem de tocha humana, para servirem de luz para aqueles que iam passando e exemplo para quem cresce em Jesus Cristo. Hoje nós vivemos um tempo onde a liberdade espiritual está na frente de todos. Está na sua casa, está na minha casa, está em todo lugar que você tiver, porque no contudo, isso tudo não adiantou, porque em todo o tempo o Senhor estava no controle da situação. E de repente, passado um certo tempo, onde Saulo já fazia e acontecia contra os cristãos, para que eles não acreditassem em Deus, de repente, quando ele achava que todo o poder estava nas mãos dele, todo, porque simplesmente ele chegava, entrava e destruía, matava, tocava fogo, fazia o que queria, e ninguém falava nada para ele, tudo em nome daquelas pessoas, daqueles sacerdotes, pessoas que achavam que controlavam o mundo, mas não controlavam o mundo, porque o controle está na mão de Deus. Ele não dá esse controle para ninguém, Ele é o Criador, e o Criador mantém o controle nas suas mãos. E de repente, quando Paulo pega ali aquelas cartas para chegar lá em Damasco e acabar com tudo, de repente o Senhor entra em ação. Quem sabe o Senhor não está entrando em ação na sua vida hoje. Quem sabe o Senhor não está fazendo com que você, através dessa epidemia, venha refletir sobre a vinda do seu Filho amado Jesus Cristo. Venha refletir sobre aquilo que você está fazendo. O que você está fazendo? O que você mudou? Ou você continua a mesma coisa do que estava? Começou a epidemia, ela está no meio, vai chegar ao fim em algum momento, mas você refletiu, você mudou suas atitudes, você mudou as suas palavras, ou você é um Paulo que chega lá e faz o que quer achando que tem poder? Porque eu vejo muitas pessoas hoje em dia que muitas das vezes olhavam para o seu carrão e falavam: o meu carrão. Agora, onde está o seu carrão, que nem de da garagem ele pode sair para ir a lugar nenhum? Pessoas que falavam: eu vou ao shopping. Chega a encher a boca e fala assim: eu vou ao shopping. Vai para o shopping agora. Fechado, tu vai para onde? Para lugar nenhum. Porque Deus tem o controle de tudo. Quando tinha também da vida do Paulo, do Saulo. Então, muitas das vezes as pessoas nesses últimos tempos aí estão achando que são donos porque tem um emprego bom, porque ganha bem, porque mora numa mansão, porque é diferente dos outros. Agora eu quero ver com isso tudo que Deus tem colocado na minha vida e na tua vida, tu é diferente do quê? Do que você é diferente? Você está incluso na mesma epidemia, você está incluso no mesmo distanciamento social, você está incluso nas mesmas restrições que o governo, as autoridades colocaram para quem tem a mansão e para quem tem o barraco. Essa é a condição que o Senhor coloca na vida de Saulo naquele momento, quando ele estava indo por aquela estrada, quando ele achava que era diferente. Ah, eu sou diferente, eu sou Saulo. Eu chego lá no sacerdote e falo: vou invadir aquilo ali, me dá só a carta. Mas de repente ele cai ao chão por aquela luz que o Senhor provocou na sua visão para que o cegasse. Ele cai ao chão, ali ele reconhece:
Ali ele reconhece que existia alguém maior do que ele. Hoje muitas pessoas estão olhando para as suas vidas e pensando: por que eu dei tanto valor para coisas sem significado nenhum na minha vida? Por que eu dei tanto valor para elas? Hoje elas não têm mais valor? Porque todos estão inclusos na mesma situação. Há uma equiparação hoje em dia de todas as pessoas. As pessoas hoje, elas olham umas para as outras até com medo. Eu hoje entrei no elevador agora para vir para cá, quando eu olhei, 2 pessoas de marca. Uma era irmã, ela deu assim: a paz do Senhor, meu irmão, mas deu uns 2 passinhos para trás assim, eu fiquei olhando para ela e tal, tudo bem. O outro filho dela também estava de máscara, aí deu um passinho para trás e está tudo certo. Mas o elevador é muito pequeno, aí nós tivemos que ficar ali até chegar lá embaixo. Quando chegou embaixo eu já fui logo embora para não ficar ali, né, também, porque eu estava sem máscara, mas tudo bem. Então, hoje há essa condição. E mesmo assim, as pessoas ainda acham que estão livres da situação. Não estão. A situação ela tem se deteriorado, tem piorado. E vai chegar a um ponto que, se você não usava máscara, você vai ter que usar. Se você não fazia um distanciamento social, você vai ter que fazer. Porque vai ficar pior. Mas nós não estamos aqui para falar dessa epidemia. Nós estamos aqui para falar de um homem que aterrorizou os cristãos. Estamos para falar de Saulo. Então, quando Saulo cai ali ao chão, e ele responde: que queres que eu faça, Senhor? E de repente é como as pessoas se veem ultimamente, cegas, não estão conseguindo ver nada, porque vai ver o quê? Você acorda de manhã, olha para a parede da sala, a parede da cozinha, a parede do quarto, vai na janela, olha e volta lá para dentro de novo. É isso que está acontecendo com as pessoas. Então, hoje, o que acontece nesse mundo é simplesmente aquilo que Deus tem permitido. Muitos estão falando da seguinte forma: Deus é o culpado. Deus não é culpado de nada. Deus não tem culpa dessa situação. Simplesmente essa situação é para acordar eu e acordar você. Existe algo lá na frente que se chama Jesus Cristo. Existe um poder maior que controla a minha vida e controla a tua vida. Porque você vê que Deus tão poderoso que ele fez com que o mundo ficasse dentro de casa. Isso é um Deus muito poderoso. De repente ficou todo mundo em casa. Ah, você não quer ficar em casa? Você vai ter que ficar em casa. Agora, muitas pessoas vão entender no final que isso foi só o quê? Um ajuste que Deus fez na minha vida e na tua vida. Como o hino que a irmã louvou aqui faz uns 2 domingos mais ou menos, simplesmente era estabilidade. Deus não quer que você seja um cristão que daqui a pouco você está lá embaixo. Deus não quer isso. Deus quer que você seja um cristão constante, com estabilidade espiritual, para que você venha receber as bênçãos do Senhor. Mas de repente a estabilidade fica onde você cai. Você acorda de manhã e fala assim: hoje eu não estou bem espiritualmente. Deus quer que você busque Ele todos os dias. Se acordou, agradeça o pão que está na sua mesa. Você acordou, agradeça pela situação, porque a epidemia não chegou em você. Agradeça a Ele. Como o nosso irmão pregou aqui uns 2 domingos atrás também, agradeça o pouquinho que chega na tua mão, agradeça por isso. Dê graças a Deus por tua situação, por tua vida, por tua saúde, por tua família, pelo pouco que você tem. Dê graças a Deus. E Saulo ali de repente se viu numa situação onde ele não conseguia ver nada. É dessa forma que muitas pessoas andam aí fora, não conseguem ver nada, porque não veem esse Deus que nós falamos, não veem esse Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, não sente a presença do Espírito Santo de Deus. Aí as coisas se tornam o quê, meus irmãos? Difíceis demais. Difíceis demais. Então, hoje eu vejo muitas pessoas, ouço muitas pessoas falando: se Deus fizesse, se Deus fosse. Hoje, eu acredito que a parcela que buscava
que se fosse aí de 20% buscasse Jesus Cristo ou falasse o nome de Deus, aumentou para 80%. Porque se vê numa situação difícil, se vê numa situação onde ele não tem controle nenhum, você vê o tanto poder de Deus que a situação veio e nem remédio para ela não tem. Então é uma situação difícil. Então Saulo ali naquela situação que ele se encontrava, de repente ele estava lá em cima, e de repente ele está lá no chão, caído no chão, onde as pessoas tiveram que vir ajudá-lo, e onde Deus, é o que eu falo sempre, através do Evangelho que está aqui nesse livro sagrado, Deus tem um propósito na sua vida. Por mais que você esteja aí pensando, eu não sirvo para Deus, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, ela está difícil, ela está dessa forma, ela está de outra forma. Quando Deus deixa, Deus eu acredito que seja assim, Ele deixa você caminhar, vai caminhando. Quando deixou Saulo foi indo até um determinado tempo. Deus, Ele é o dono do tempo, Ele é o controlador do tempo. Eu acredito que Deus, Ele deixa você ir. Comigo ele deixou andar 50 anos. Quando chegou com os 50 anos, ele falou, para aí, vamos conversar. Foi assim que Deus fez comigo. 50 anos. Então, Deus ele tem um tempo. O tempo de Saulo chegou. E de repente, Deus recolhe Saulo ali com aquela cegueira toda. Mas Deus já tinha providenciado Ananias para tirar a cegueira de Saulo. Mesmo tremendo. Eu acho que ele estava tremendo ali, chegar perto de Saulo, Saulo matar ele também. Mas foi lá e tirou a cegueira dele. Para quê? Para que Saulo viesse se transformar em Paulo, recebesse o Espírito Santo de Deus e viesse conduzir o Evangelho de Jesus Cristo perante aqueles que ele queria matar. Você vê que transformação, isso é um milagre, eu chamo isso de milagre. Deus pegar uma pessoa que não é convertida, uma pessoa que anda no mundo, uma pessoa que anda nas drogas, nas prostituições, no alcoolismo, que anda fazendo tudo errado, e de repente, o Espírito Santo de Deus vem e transforma essa pessoa. Traz ela para os caminhos do Senhor e ela começa a falar de Jesus Cristo, ela começa a falar da bondade de Deus, ela começa a ver a vida dela de uma forma diferente, e as coisas vão melhorando na vida dela. E não foi diferente na vida de Saulo. Quando ele foi transformado em Paulo, aí as coisas veio, chegou até um certo ponto dele falar que tinha um espinho na carne, mas Deus acho que falou dessa maneira para ele, fica com o espinho na carne, que é para você se lembrar de mim, todos os dias você tem que lembrar de mim, mesmo assim é na minha vida e na tua vida, você tem que se lembrar todos os dias da onde Deus te tirou, você tem que lembrar qual era a tua vida, como é que você vivia, como é que as pessoas que estavam à sua volta se comportavam, quando você estava aí no mundo, participando das festinhas, participando de convite daqui, convite lá. Quando você aceitou Jesus Cristo e Deus fez uma transformação na tua vida e o Espírito Santo veio, de repente as pessoas que você conhecia se afastaram todas. Não queriam mais ver você, não tinha a sua companhia, não queria a sua companhia. Nem na sua casa queria ir, porque virou crente, eu não vou mais na casa dele, eu sou do mundo. Mas Deus transformou a tua vida e transformou a vida, que é para nós lutarmos contra esse mundo, que é para nós falarmos para essas pessoas que existe um Deus maravilhoso, que existe um Jesus Cristo maravilhoso, que morreu na cruz do Calvário, por todos que estão aqui nesta noite de hoje, e os que estão nos assistindo, se estiverem nos assistindo também. Esse Deus que resgata o homem do pecado, resgata a mulher do pecado. Hoje muitas pessoas estão nas suas casas aí prisioneiras. Muitos já entraram num estado de depressão muito profundo. Aí começa a ir no médico, o médico toma remédio. O remédio é Jesus Cristo, o remédio é Deus, o remédio é Espírito Santo de Deus. Eu creio que muitos casamentos já foram destruídos diante dessa situação de o homem dormir, acordar e ficar olhando os defeitos da esposa que está em casa, ficar olhando o comportamento dos filhos que estão em casa. Muitas famílias estão sendo destruídas pelo comportamento das pessoas, principalmente o chefe da casa,
Porque se você crê em Deus, você pede a Deus um direcionamento, você pede a Deus um caminho, você pede a Deus uma luz. Nós estávamos com um grande problema lá para resolver e de repente eu clamei a Deus e Ele tem nos sustentado na tua destra até o presente momento e nós não temos desfalecido. Quando nós pensamos que a situação está ficando um pouco difícil, Deus entra com a providência e fala, é assim, ó, porque eu estou fazendo. E é assim que nós temos que nos comportar, meus irmãos. Não ficar olhando para essa situação toda que está acontecendo. Nós temos que olhar para nossas vidas, edificar as nossas vidas, estruturar, fortalecer. Fortalecer no quê? Estruturar no quê, irmão? Você está falando isso porque você está em cima, porque a sua vida é dessa maneira? Não, meu amigo, eu estou falando é de Deus. Eu estou falando é de um Espírito Santo, que Ele tanto habita em você, como habita em mim também. Eu estou falando desse Espírito. Louvado seja Deus. Então Saulo ali foi conduzido para ser curado da sua cegueira. E em tudo isso, o sofrimento veio na vida dele todos os dias. Era perseguido todos os dias. Todos queriam matar Paulo. Todos queriam, das perseguições que ele fez, as perseguições se voltaram contra ele. Porque os próprios amigos dele, os próprios amigos que andavam com ele, queriam matá-lo porque ele tinha passado de um lado para o outro. De repente ele não era mais aquele matador, ele era o ajudador. Paulo no final se tornou ajudador. E de repente no final, depois de abrir tantas igrejas, depois de fazer a seu evangelho missionário para todos aqueles que necessitavam, ele morre decapitado. Agora, se você ler a Bíblia, você vai ver o quanto Paulo trabalhou para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele fosse propagado àqueles que não conheciam o Evangelho ainda. E mesmo assim, no final ele foi decapitado. Agora, nós achamos o quê? Porque nós temos uma Bíblia, nós achamos porque estamos na escola bíblica dominical, nós achamos porque viemos aos cultos, nós temos alguma preferência? Não. Não. Deus não faz acepção de pessoas para falar, aquele ali é bonzinho, aquela ali é boazinha. Não, Senhor. Você tem que lutar até o final, você tem que se manter de pé diante dessa fé, diante dos caminhos que o Senhor coloca na sua vida a cada dia. Você tem que manter essa direção nessa luz, porque pode vir o que vier, você vai estar de pé e você vai lutar contra aquilo que vem contra ti, porque você sabe, você lê na palavra de Deus, que o Senhor, Ele vai na frente, quebrando os grilhões, quebrando as correntes, quebrando tudo aquilo que vem contra ti, contra mim, colocando por terra tudo aquilo que vem contrário ao Evangelho dEle na tua vida e na minha vida também. Então que nós não sejamos aquela pessoa que fica com medo dentro de casa, aquela pessoa que fica esperando as atitudes do governo, eu digo atitudes benéficas, em auxiliar com uma quantia financeira. Não. Você tem que arregaçar suas mangas da sua camisa, principalmente da sua camisa espiritual, e fazer acontecer na sua vida, porque Deus vai fazer acontecer na sua vida. Ele não vai deixar você órfão, Ele não vai deixar você lá num canto sem Ele prestar atenção em você, não vai, porque quando Saulo caiu ali no chão, ele foi erguido e Deus deu a visão para ele. É assim que é as nossas vidas, meus irmãos. É um tempo que está difícil para todo mundo, eu concordo com isso, mas existe um Deus que é diferente de tudo. Existe um Deus que não é igual a outro Deus, porque não existe outro Deus, só existe um Deus. Nós temos aprendido sobre isso na escola bíblica dominical. Então por que não clamar a esse Deus? Por que não pedir a Ele? Por que não pedir misericórdia para Ele? Porque a graça Ele já dá, gratuita, que é um favor imerecido. Por que não pedir misericórdia a Ele diante da situação que você está passando? Diante da dificuldade que você está passando? Porque todos estão inseridos nessa dificuldade. Não existe quem não entenda. Até as criancinhas estão inseridas na dificuldade.
Por quê? Porque de repente elas não podem brincar, não pode sair, não pode isso, não pode aquilo. É prejudicial para todos, do menor até o maior, do mais novo até o mais velho, é prejudicial a todos, a todos. Então, ao ouvirmos falar dessa dificuldade que está aí fora, por que nós não aproveitamos a oportunidade para falar desse Deus? Por que não aproveitamos para aquela vizinha que ela acha que tem tudo, tinha o conforto dela, tinha isso, tem aquilo, mas hoje ela não pode nem sair de casa. Por que você não estende as tuas palavras para ela e fala para ela desse Deus? Fala para ela desse Jesus que eu e você conhecemos. Fala para ela desse Espírito Santo de Deus que abraça a todos, principalmente na dificuldade. Fala para ela disso. Talvez Deus esteja te colocando numa oportunidade única, onde você possa abrir a sua boca, porque nós vivemos para quê? Para que nós vivemos? Nós não vivemos para dormir, acordar de manhã, tomar café, almoçar, tomar café da tarde, jantar e dormir de novo. Não. Nós vivemos para glorificar o nome do Senhor. Nós temos que buscar o reino dos céus a cada dia. A cada dia, nós não devemos se ater às circunstâncias que estão à nossa volta, porque a palavra do Senhor diz, essa vida vai passar, tudo vai passar, nada vai ficar. Não pensemos nós que nós vamos viver 200 anos. 200 anos era naquela época do Antigo Testamento, 200, 300, 500, 600 anos. Mas agora não. Agora se alguém viver 150 anos já vai ser um problema, porque não vai ter INSS suficiente para pagar para ele. Então nós devemos nos ater ao quê? Aquilo que Deus coloca no teu coração e no meu coração. Fazer as coisas que é certa, fazer aquilo que o Senhor determina para a tua vida. Ah, mas está difícil, irmão, você não sabe o quanto está difícil. Então você pega, ajoelha e clama a Deus e fala para Deus, Senhor, está difícil. Fala para Ele. Ele vai te responder. Agora você ficar razoando no seu coração, se as coisas estão difíceis, se dá para fazer, se não dá para fazer, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Se você não levantar a sua cabeça, se você não abrir os seus olhos e não falar, eis-me aqui, Senhor, o que eu vou fazer hoje? O que eu posso fazer hoje, Senhor? Eu sei que eu estou em casa sem fazer nada, o que eu posso fazer hoje? Mas você, acho que nem você nem eu não falou esse tipo de frase para o Senhor. O que eu devo fazer hoje? Ficar me lamentando? Ficar ali olhando para os quatro cantos da parede? Dentro da minha casa, esperando passar isso aí? Talvez devamos angariar alguma coisa espiritual para o reino. Principalmente para nossas vidas. Principalmente para nossas vidas. Todos temos problemas? Todos temos problemas. Mas os nossos problemas, nós temos que falar eles para Deus. Porque se Ele não resolver, meu irmão, minha irmã, em vão você vai estar lutando, em vão você vai estar vivendo. Ele vai resolver. Porque da mesma forma que Ele pegou um Saulo e transformou em um Paulo, e transformou ele num missionário do Evangelho de Jesus Cristo, até a sua morte, até o último momento. A mesma coisa é nós. Nós temos que fazer essa caminhada e participar desse milagre. Ao nós olharmos para uma pessoa e nós vermos ela e falarmos de Jesus para ela, dali um tempo, já aconteceu isso comigo, de ali um tempo você olhar para essa pessoa e ela falar, eu aceitei Jesus. Isso é uma alegria. Isso é uma alegria. Eu, graças a Deus, já participei disso. Eu tanto falar, não que eu convença a pessoa, não. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas a nossa parte nós temos que fazer, porque tem muitas pessoas aí que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Muitas pessoas que, mas não tem uma certeza, é verdade mesmo? Ele fez, não fez, é verdade? Não. Tem muitas pessoas dessa maneira. Então que nós venhamos nos ater
aquilo que é verdadeiro sobre nossas vidas. O que é verdadeiro de nossas vidas? Essa caminhada em direção à salvação eterna. Isso é verdadeiro. Nada mais é verdadeiro. Tudo vai passar. A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Pronto. Agora não pense você que vai buscar o reino do céu e as coisas vão ficar boas para você. Não, a luta vai ser diária. Todos os dias vai haver uma luta, todos os dias o inimigo vai intentar contra a sua vida, principalmente da sua família. Principalmente. Agora cabe a você se revestir das armaduras celestiais de Deus, cabe a você se revestir das santas escrituras sagradas com conhecimento, porque tem muitas pessoas aí achando porque lê a Bíblia já estão salvos. A salvação vem de Deus. Só Ele tem esse poder da salvação. Agora, se nós não nos revestirmos dessas armaduras espirituais, celestiais, se nós não conhecermos esse livro sagrado, se nós não direcionarmos a nossa vida para isso, nós ficaremos sempre como Saulo quando caiu ali no chão, cegos. Porque a palavra do Senhor também é verdadeira, onde ela diz: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não escutam. Está escrito aqui, ó. Eu só não tenho esse negócio de versículo, que eu não sou muito bom de memória para isso não, mas eu sei que eu já li a respeito disso aqui. Então, se você tem os seus olhos hoje em dia, que está um pouco meio embaçada a sua visão, clame a Deus, ore a Deus para que Ele venha te dar uma visão espiritual nova, para que Ele venha te dar um direcionamento novo e para que Ele venha concluir aquilo que Ele tem preparado para você na sua vida. Mesmo que você ache que hoje você não seja importante para Deus, mesmo que você ache que esteja sofrendo porque Deus está castigando você por causa de alguma coisa, que nem eu tenho visto as pessoas falar: ah, Deus está castigando porque pecou, porque não é nada disso não. Cada um vai sofrer as consequências do seu livre-arbítrio. Está escrito também aqui. Você quer fazer o que quiser da sua vida, você vai fazer. As consequências vão vir. Agora, Deus não é culpado. Deus não é culpado do cristão sair daqui a pouco e ali tomar uma cervejinha. Deus não é culpado disso. Deus não é culpado das pessoas fazerem as coisas erradas e pecarem. Mas Deus vai perdoar você. Deus perdoa o pecado, mas as consequências ficam. E nós devemos não pecar para que não soframos essas consequências. Até aqui o Senhor tem falado ao meu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.